TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os nossos telespectadores, simpatizantes, todos aqueles que acessam, o site Pão de Judá e que têm acompanhado o programa Janela do Céu. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos. Nós estamos aqui hoje no encontro do presbitério na cidade de Novo Hamburgo e muitos irmãos estão aqui reunidos para ouvir a palavra, para termos um momento de comunhão. E então convidei o nosso irmão Alfred Clix, que é natural de Cachoeira do Sul, mas hoje está em Capão da Canoa, morando, fazendo a obra do Senhor, e que vai compartilhar um pouco conosco sobre sua vida pessoal, seu testemunho de vida, algo bem forte, coisas que o Senhor realizou durante todo esse tempo. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes e todos os que assistem esse manancial que o Senhor tem derramado, que é uma bênção, esses programas que o Senhor tem levado a todos nós para a edificação do corpo. E eu venho aqui hoje contar um pouquinho, então, daquilo que o Senhor fez na minha vida, que foi uma obra maravilhosa, porque eu sou natural da cidade de Cachoeira do Sul e até os 10 anos de idade eu tinha uma vida dentro de um lar familiar com uma estrutura boa, confortável, e até os 10 anos de idade eu era uma pessoa aparentemente dentro de um padrão normal, digamos assim, uma criança tranquila, gostava de ficar em casa, participar das coisas da família. E com 10 anos de idade eu recebi uma notícia que na época me incomodou bastante, que foi a saída do meu pai de casa por uma separação. Aquilo ali me abalou bastante. A gente viu que havia conflitos, havia discussões, brigas, mas aquilo ali me abalou muito porque eu tinha um referencial, o pai, como um ídolo, E meu pai saiu de casa, eu achei que eu nunca mais ia poder ver ele e comecei a ficar perdido. Porque tem uma palavra que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, E é isso que acontece. Então naquele momento a minha mãe ficou com uma situação muito abalada, se rodearam de amigos da hora, que eu chamo, e eu tinha traumas de ficar sozinho em casa à noite, que ela começou a frequentar alguns bailes, algumas festas, e eu me acordava no meio da noite, meia-noite, 1h, 2h, não via ninguém lá, às vezes alguma companhia para dormir na casa, e eu me abalava muito com aquilo ali. E aquilo gerou dentro de mim um sentimento de rebelião. Eu comecei a me rebelar. Tudo que eu fazia certo, eu comecei a fazer errado. Então, na escola mesmo, eu comecei a ter problemas. Eu não conseguia mais me concentrar. Com 12 anos de idade, eu já saía à noite, conhecia a bebida alcoólica, entrei no vício do álcool e, tão breve, eu caí na maconha. Eu fui um viciado. Dos 10 aos 18 anos de idade, eu vivi num mundo de ilusão, num mundo de mentiras, num mundo de trapaças, enganos, coisas que eu tentava preencher um vazio que se criou dentro de mim, com a falta dos meus pais, e que na verdade só Cristo poderia preencher. Então ali, com 15 anos de idade, eu conheci a cocaína, porque a maconha já não supria mais. Eu fumava nessa época, com 14 anos, uma média de 12 cigarros de maconha por dia. Então eu vivia completamente fora do ar. Andava com pessoas que eu chamo de amigos da hora, eu gosto muito de frisar esse termo, porque quando você está bem ou quando você tem alguma condição melhor, você é rodeado de amigos da hora que dão tapinha nas costas, E eu me afundei, fui trabalhar em empregos que também tinha pessoas que usavam, e ali eu me enterrei completamente. Dali eu comecei a buscar ajuda,
porque aquilo já estava tomando um rumo na minha vida que eu não conseguia mais parar. E a maior mentira que eu dizia para mim mesmo era que a hora que eu queria eu conseguia largar. Mas não é verdade. Aquilo ali cada vez me enterrava mais, cada vez a tristeza maior. Chegou um dia que eu pensei em me suicidar. Eu tive vontade de colocar um revólver na minha cabeça para me matar, porque eu não aguentava mais, porque aquele momento de ilusão na hora era bom, porque se não fosse bom ninguém usava. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Mas no outro dia aquilo vinha uma depressão, vinha problemas e problemas e problemas que na verdade eu estava buscando uma coisa que eu não sabia o que era. Eu quis com esse problema atrair os meus pais de volta, criando um problema para mim, e no fim eu comecei a afastar todos da minha volta, porque eu perdi a confiança do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, e foi um período muito difícil. Ali comecei a frequentar psicólogos, psiquiatras, comecei a ir à Nova Era, a Seixinoye, a Colorocompultura, a Umbanda, nada resolvia. Tudo dava um momento de um alívio momentâneo e cada vez pior, cada vez mais enterrado. Até que chegou um dia que me convidaram para ir numa reunião e a primeira pergunta que eu fiz foi: tem cerveja nesse lugar? Eu vou, né? E eu me lembro que eu me droguei na cidade de Santa Cruz do Sul, isso em 1997, e eu fui naquela reunião. Chegando naquele lugar, eu vi que tinha um clima diferente do que eu estava habituado. Um clima tranquilo, louvores, e aquilo ali me chamou a atenção. E o mais impressionante foi que quando eu botei o meu pé naquele lugar, o efeito da droga passou completamente. E eu pensei comigo: opa, aqui tem alguma coisa diferente. E eu comecei a me aquietar. E quando convidaram para mim aceitar Jesus, eu lembro que quando eu vi, eu estava lá na frente para aceitar Jesus. Então, naquele momento que eu fiz a oração do novo nascimento, que é só uma oração, mas é tudo, aquilo ali mudou a minha vida, porque Cristo entrou para dentro de mim. E aquele vazio que eu tinha, que eu preenchia com drogas, com festas, com noitadas, aquilo ali, eu fiquei 30 minutos, eu tive que me trancar dentro de um banheiro, e eu não parava de chorar. E eu pensei comigo: bom, eu enlouqueci. Eu acho que de tanta droga eu enlouqueci, eu fiquei louco. E eu tentava sair do banheiro e não conseguia, porque aquilo era um choro de suspirar, assim, eu sentia que alguma coisa estava sendo arrancada de cima de mim, um peso que eu queria carregar, uma situação que eu queria mudar, mas que eu não era capaz de mudar, só Deus podia mudar. E eu fiquei 30 minutos trancado, chorando num banheiro, mas com uma sensação de alívio, algo tremendo. E a minha vida no outro dia era aquela vida de engano, de mentira, de festas. Eu dormia o dia inteiro, vivia na noite, até que numa certa noite os meus pais foram dormir, e nessa época eu já morava em Santa Cruz do Sul, porque ficou um período, mora com um, mora com outro, mora com um, era um empurra-empurra. E nesse período eu morava com meu pai na cidade de Santa Cruz do Sul, e eu esperei eles irem dormir e eu roubei o carro naquela noite. E eu fiz festa, eu me droguei, 5 horas da manhã, saindo de uma boate, eu fiz a bobagem de entrar na mentira do diabo, porque ele coloca pensamento na nossa mente e a gente luta com isso. E ele disse que eu estava num filme. E saindo daquela boate, num dos acessos da cidade de Santa Cruz do Sul, tinha uma blitz. E eu comecei a acelerar o carro e achei que estava num filme. E quando eu me dei por conta, eu estava em cima deles. E eles de mão dada no meio da rua, porque eles viram que eu não ia parar. Eu dei um cavalo de pau para não machucar eles, um momento breve de consciência que eu tive naquele momento. E eu saí pelas cidades de Santa Cruz, na contramão, fazendo horrores. E parei num posto de gasolina na área central. E ali, naquele momento muito louco, achando que estava num filme, que estava curtindo a vida, eu quase perdi a vida. Porque naquele momento 5 viaturas da polícia trancaram o carro
E eu lembro que eu tinha os cabelos compridos, então eu entrei para dentro do carro, tranquei todo o carro, fechei os vidros. E naquele momento, já estava o carro coberto de policiais, com as armas apontadas para mim. E por um breve momento de lucidez, eu pensei, se eu sair daqui, eles vão me furar a tiro. Então eu preciso ver o que está acontecendo aqui e parar. E eu abri a porta e veio, acho que um sargento da brigada na época, me tirou pelos cabelos e eu empurrei ele achando que era alguma coisa importante, achando que era alguém. E eu disse para ele assim, com quem que tu pensa que tu está lidando? E dei um empurrão nesse sargento. E nesse momento, o que estava atrás dele com um revólver não sabia qual seria a minha reação e pá, deu um tiro. Naquele momento, foi uma época em que estavam começando as lojas de conveniência nos postos de gasolina, então era normal se reunir depois das boates nos postos de gasolina. E aquilo foi um silêncio, foi gente saindo, gente sumindo, e naquela fração de segundos ali, de milésimos, de centésimos, daquele tiro, daquele disparo, que aquele disparo ele passou um palmo do meu coração, ele pegou na coluna do carro. Naquele segundo ali, eu escutei uma voz calma, doce, uma voz que disse assim: é a última chance. E a partir daquele momento, eu realmente decidi me entregar para Jesus. Eu lembro que eu liguei, era passado de meia-noite, numa outra ocasião, para o apóstolo, e disse para ele que eu não suportava mais. E meu pai tinha me mandado embora e ele me aconselhou que eu devia voltar para o meu lar, pedir perdão para o meu pai e procurar uma ajuda. E a partir daquele momento, eu fui internado num centro de recuperação para viciados, aonde não tinha remédio. Deu uma confusão, carro guinchado, foram buscar meu pai em casa carro de polícia, eu fui para a delegacia. Então, é o que o diabo vem para fazer na nossa vida: matar, roubar e destruir. Então eu vivia num verdadeiro inferno. Não tinha paz doméstica, era uma rebelião só. E naquele momento eu senti que algo tinha mudado. E eu escutei a voz: é a última chance. Então, para muitos que estão assistindo hoje, pode ser a última chance. Mas ainda tem uma chance, não desperdice esse momento. Aproveita. E eu fui para essa clínica, no outro dia meu pai me levou. E ele, como um alemão, como duro, né? Ele olhou aquele lugar, ele achou aquele lugar muito simples, porque naquele lugar tinham versículos bíblicos espalhados por todo lugar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar e alcançar o justo. E ele olhou para aquele lugar, olhou, e ele disse para mim assim: tu não vai ficar aqui. Eu disse: eu vou ficar aqui. Não, tu não vai ficar aqui, tu vai para uma clínica com remédio. E eu disse para ele assim: pai, eu não aceito trocar uma droga que eu compro na rua por uma que eu compro na farmácia. Porque para mim é a mesma droga. E se Deus existe, e eu creio que Ele existe, Ele vai me recuperar. Como? Eu não sei. Porque a partir de hoje o problema é dele, não é mais meu. E eu entreguei. E ele olhou para mim e disse: muito bem, tchau para ti. Virou as costas e foi. E eu fiquei naquele lugar apavorado, porque eu digo: e agora? O que vai ser da minha vida? Na época eu namorava a minha esposa, Sabrina, e foi também uma pessoa muito usada por Deus, ela, a família dela, que sempre me ampararam, sempre me deram apoio. E eu coloquei isso para eles no início, porque eu disse era preferível que eles ficassem sabendo por mim do que por outras pessoas. E eles me perguntaram: tu quer ajuda? Eu quero. Então nós vamos te ajudar. Mas tu tem que fazer a tua parte. Não, eu vou fazer a minha parte. E nesse lugar, eu me lembro que na época eu tinha rinite, eu tinha muito problema com mudança de temperatura, e eu usava Afrin, Sorinam, aqueles remedinhos, para abrir o nariz, que tapava a noite. E naquele lugar eu não podia usar nem isso. O único remédio era a palavra, a Bíblia. Então nós tínhamos ali 3 reuniões por dia, manhã, tarde e noite. E ali eu tive um intensivo na palavra.
E eu também, depois que eu saí daquele lugar, 37 dias clamando ao Senhor Jesus, porque a noite era muito difícil para mim, porque o inimigo dizia assim, ó, tá todo mundo fazendo festa, a tua namorada tá lá, e tu tá aqui. E eu escutava as risadas no meu ouvido e eu chorava muito. A tua família não te quer mais. E eu chorava muito, eu fazia planos em fugir daquele lugar. Mas a graça de Deus me sustentou ali. E eu clamava, eu dobrava meu joelho e eu pedia a Deus, é só tu que pode na minha causa. Eu não consigo, Senhor. Eu vi que eu não consigo nada. É só tu. E eu lia a palavra e eu clamava. E quando completou 37 dias, eu passei ali Natal e Ano Novo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi a dar valor para uma toalha seca, para um sabonete, para um banheiro cheiroso, para a família. Porque até então, nesses momentos, eu só queria o dinheiro e queria festear. Só queria aprontar. Então ali eu tive que dar valor a essas pequenas coisas. Eu tive que aprender a lavar roupa. Que em casa sempre tinha alguém que lavava, que passava, que fazia. Então eu comecei a dar valor para essas coisas. E ali eu busquei a Cristo, eu busquei o Senhor. E eu me entreguei para Ele. E eu fiz um voto com Ele. Eu disse para Ele, se tu me recuperar, eu vou sair daqui, eu vou casar, vou ter um menino e vou levar a tua palavra aonde for. E os votos que a gente faz com Deus, a gente tem que cumprir. Porque nós estamos até hoje aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Já tentei fugir, mas Deus sempre me lembra dessas coisas. Isso é tremendo porque quando nós estávamos numa noite de Natal naquele lugar, em 1997, todo mundo foi dormir depois de uma ceia, que os parentes podiam vir para visitar as pessoas ali, e eu, como estava há poucos dias, eu não podia receber visita. Então eu via todas as famílias se abraçando, eu comecei a dar valor para o pai, valor para a mãe, para a irmã, e eu comecei a pensar. E eu disse, quantas vezes eu tive essa oportunidade de abraçar os meus familiares e eu só queria usar, só queria gastar, só queria me detonar. E hoje eu estou aqui sozinho, mas Deus está comigo. E todo mundo foi dormir aquela noite e eu desci, que os dormitórios eram em cima, e eu desci onde eram realizados os cultos e eu dobrei meus joelhos e eu disse, Deus, é hoje. Hoje eu quero a tua libertação. Porque tu és um Deus que salva, que liberta, que cura, porque eu tenho lido isso na tua palavra. E eu quero que isso se cumpra na minha vida. E eu comecei a clamar, e eu comecei a chorar. E quando eu me dei por conta, eu estava de joelhos e um calor começou a subir dos meus pés, nas pernas. Quando aquele calorão chegou no peito, eu já estava com a minha roupa praticamente encharcada de suor, porque parecia que eu tinha corrido quadras. E ali, naquele momento, eu senti um toque. E naquele momento, eu senti uma paz que eu não tinha sentido. E naquele momento, eu senti que eu estava liberto do vício. Fui dormir. No outro dia, eu compartilhei com a liderança. Eu queria sair daquele local, mas eu sentia que eu ainda não estava preparado para sair. Porque enquanto eu estava naquele lugar, só buscando a Deus, de manhã, de tarde, de noite, eu estava protegido. Mas eu tinha que vir para o mundo, né? Para ser luz no mundo, como diz a palavra. E eu esperei mais um pouco. Eu clamava ao Senhor até que chegou o dia, bom, agora eu vou sair. E aí já podia receber visita dos familiares, a família foi lá ver e todos concordaram e eu saí. Saí, eu comecei a ter terapias com o apóstolo. E eu escutava, eu chorava, eu me arrependia, mas eu saía da terapia, eu já em seguida já tinha vontade de aprontar de novo, começou aquela luta. E eu, naqueles dias ali, a minha esposa estava grávida e o irmão já tinha me chamado e tinha dito para nós acertarmos as coisas com o Senhor, né? E eu pensei, casar, mas como, né? Muito novo, muito jovem, mas amém, se Deus diz, vamos obedecer, vamos fazer. E aí, eu precisava trabalhar. Como é que eu ia me sustentar? Mas a fé era tanta, o amor era tão grande, que eu digo, bom, vamos casar. Depois Deus vai prover o resto, como eu não sei, né? Se ele já me libertou do vício, que era o pior, o resto ele vai prover.
E ali nós casamos por fé em Cristo. Fazem 15 anos que a gente está casado. Tem a segunda filha agora que nasceu. Quando o meu filho estava com 10 anos, veio a segunda menina. E todos nós aprendemos os padrões divinos para a família dentro da igreja. Nós aprendemos a como ter uma vida cristã, uma comunhão com Cristo. E isso foi de grande importância para nós, as escolas, semi-escolas. E tudo o que nós aprendemos foi instruído na palavra. Então eu vejo que hoje a gente erra, a gente peca, a gente tem dificuldades, mas a base Deus nos deu. E é isso que eu tento passar para os meus filhos hoje, tanto que eu nunca escondi o meu testemunho deles. E o meu filho é uma bênção, ele está com 14 anos e o prazer dele é estar buscando o Senhor, é estar com nós, aonde nós estamos, coisa que hoje no mundo tu não vê, né? Então eu agradeço ao Senhor Jesus por hoje fazer parte desse ministério, por poder ter recebido essa bênção na minha vida. Porque eu fui trabalhar e o meu primeiro emprego foi num grupo de bebidas muito grande, na cidade de Cachoeira do Sul. E eu fui pro apóstolo e perguntei, mas pastor, como é que pode? Eu saí do mundo de vício, de bebida e agora vou ter que trabalhar com isso? Mas é o que Deus abriu naquele dia, naquele momento na minha vida, porque eu larguei currículo em quase toda a cidade e abriu lá. Vender bebida. E ali Deus me provou por 2 anos e meio. E no primeiro ano eu tive 3 recaídas. Mas graças ao bom Deus foram recaídas leves. E eu me arrependi, porque no momento da recaída, o que o inimigo mais faz é te acusar e te atormentar a tua cabeça. Que tu não pode, que tu é fraco, que tu não consegue mesmo, que Deus não funciona. Mas eu sempre perseverei e digo, não, eu vou voltar para a igreja, eu vou pedir perdão para o Senhor. E o irmão me ministrou, vai e não peques mais. Assim como a mulher adúltera. Estava todo mundo cheio de pedra para tocar nela. Mas vai e não peques mais. Né? Quem não tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E um a um foram saindo. Então eu voltava, eu me agarrava nessas palavras, e eu voltava para a igreja e eu me arrependia mesmo. E eu pedia, Senhor, me dá graça. E graças a Deus, fez 15 anos também que o Senhor me livrou do vício da bebida, do vício da maconha e do vício da cocaína. Então tive 3 acidentes de carro também nesse período, aonde deram perdas totais. Eu nunca sofri um arranhão, porque eu fui guardado pelo sangue de Jesus. E numa época em que eu morava com meu pai, eles frequentavam um centro de Nova Era, e naquele lugar, espíritos enganadores desciam e falavam da vida de cada um, e por mentiras, e naquela reunião daquele dia não descia, a pessoa não recebia a entidade. E eu achei aquilo muito estranho. E eu tremia todo. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo depois que aquela pessoa olhou quase todos que estavam naquele lugar. E ela virou para mim e disse assim, ó, esse rapaz está muito carregado. Ele vai ter que sair. E eu sabia que eu só tinha aceitado Jesus. Mas é tudo. É tudo. Aquilo mudou a minha vida. Porque Cristo entrou. E ali, o que a Bíblia diz? Aonde a luz, as trevas saem. Amém? Aonde entrou a luz, as trevas saem. Pode levar um dia, um mês, 6 meses, um ano, mas ela sai. E foi o que aconteceu. Eu tive que ir lá para a rua para eles poderem começar a reunião. E aquilo me deu uma fé, porque eu disse, nossa, mas Deus é poderoso. Porque os outros lugares eu tinha que fazer coisas, eu tinha que fazer coisas absurdas, mas eu não via um resultado. Eu via aquilo uma farsa, uma mentira, temporário. E Deus não, Deus me mostrou que Ele é Deus, que Ele é o Senhor e que Ele me recuperou. Então a minha vida, a partir daquele dia, eu disse para Ele, Deus, aonde eu for, a minha vida vai ser entregue nas Tuas mãos. Primeiro lugar, eu vou fazer o que Tu quer. E isso trabalha muito na minha vida, porque qual é o homem que não quer ser bem sucedido, quer ter empresa, né? Quando eu ouvia falar na vida da igreja mantenedor, eu achava muito bonito. Eu quero ser mantenedor da obra, né? Mas Deus, por um período, Ele permitiu que eu trabalhasse, que eu tivesse alguns negócios, mas
quando eu sempre coloquei aquilo na frente do Senhor, eu tomei tombos gigantescos. Então hoje eu sei que aonde eu tô, aonde Deus me leva, é para fazer a obra dele. Amém? Amém. Todos nós precisamos aproveitar as nossas chances, né? Como o irmão Alfred estava compartilhando aqui. Tem sempre um momento na nossa vida, seja qual o problema que nós venhamos enfrentar, sempre tem um momento em que Deus vem e diz, né? Agora é a tua chance, né? Assim como Deus também falou na vida de Zaqueu, né? Agora é a tua chance. Tem que pegar a chance que o Senhor está dando ali, aquela oportunidade, e que todos nós possamos aprender dessa maneira, né? Em aproveitarmos as chances, os momentos. Às vezes Deus traz aquele momento do arrependimento, né? Ou a gente se humilha naquele momento, ou então Deus não vai nos proporcionar novamente, né? Uma oportunidade daquelas, uma graça daquelas, e nós deixamos de crescer em vida, né? Então que todos nós venhamos estar atentos a todas as oportunidades e todas as chances que o Senhor nos traz, né? E como é maravilhoso a gente ver Deus recuperando todos nós, né? Porque não há diferenças entre pecados, entre problemas, né? Tudo é pecado, né? Como diz na palavra. Pega uma pedra grande e uma pedra pequena e atira no rio, né? As duas vão afundar. Mas todos nós sabemos, né, quantos livramentos que o Senhor traz, como esse milagre, né, que Deus fez na vida do nosso irmão. Como é muito difícil as pessoas saírem daquele estado, mas Cristo, ele recupera, né, ele trabalha nos nossos corações. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.